Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí num novo dia, uma segunda-feira. Normalmente aqui no Brasil e em outros lugares, hoje, essa segunda-feira é dia 2, né, 2 de novembro. Em muitos lugares é o dia assim que muitas pessoas vão aos cemitérios, fazem ali muitas vezes suas devoções ou uma lembrança. São religiosos, e a mensagem de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. A gente não quer mexer na fé de ninguém, na crença de ninguém, mas, segundo a palavra de Deus, o que que nós devemos fazer? A mensagem de hoje é: devemos visitar os mortos, devemos ir aos túmulos. Lógico que tem gente que tem costume de ir o ano inteiro, né? Sempre quer fazer alguma coisa, ir ali e tal. Mas e aí? Devemos visitar os mortos, ir aos túmulos? Seria errado apenas relembrar os bons momentos que passamos? Talvez alguém vai dizer assim, eu estou indo ali apenas para relembrar, eh, olhando para o túmulo, fazer lembrança de pessoas que a gente amou, que a gente viveu aqui. É errado isso? Então, nós vamos falar à luz da palavra de Deus, tentar um pouquinho à luz da palavra de Deus. O que eu quero que vocês entendam, queridos, é que nós não estamos aqui para simplesmente dizer que quem faz ou quem não faz, quem faz está errado ou está certo, quem não faz está errado ou está certo. A gente vai ler a Bíblia, vai ter uma compreensão aqui. Eu separei alguns textos, separei 6 textos, tá? Para que a gente pudesse aí entender um pouquinho, tá bom? Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Maravilhoso Deus, Pai querido, estamos aqui para fazer uma mensagem hoje especial. Se nós devemos ir aos túmulos, nós devemos ir a fazer uma lembrança, uma homenagem, nos ajude a entender o que que a tua palavra nos diz e qual a tua orientação. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Note, queridos, que muitas vezes alguém vai oferece alguma coisa, né, e tal. Tem gente que idolatra, principalmente alguma coisa que alguém que já morreu. E eu não estou entrando neste contexto. Eu estou falando daqueles que têm no seu coração às vezes o desejo de ir, mas eu queria só relembrar, como se eu estivesse vendo uma foto, relembrar. Então eu olhava para o túmulo, olharia para o túmulo e estaria relembrando. Eu posso ir, posso fazer, botar flores ali. Então vamos ver o que que a Bíblia fala de maneira geral e se devemos ou não fazer, tá bom? Primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Lucas capítulo 20. Propriamente os textos vão falar de morte e ressurreição, e vai ter, sim, um ou outro texto que vai falar especificamente dessa pergunta, mas a gente precisa entender o contexto. O primeiro texto está em Lucas, capítulo 20. Se você depois puder compartilhar essa mensagem com outras pessoas, lembra mais uma vez, o objetivo não é ofender ninguém, mas entender o que estava, o que acontecia ou o que aconteceu, ou vamos dizer assim, na palavra de Deus. Essa mensagem é de maneira especial para aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu também creio, tá bom? Lucas capítulo 20, versos 34 a 38. O contexto ali é perguntaram para Jesus sobre a ressurreição. Então, o verso 34 diz assim: Então lhes acrescentou Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento, mas os que são havidos dignos de alcançar a vida vindoura e a ressurreição dentre os mortos não se casam e nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer. São iguais aos anjos, porque os anjos não morrem, né? E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E os mortos que hão de ressuscitar, aí Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos,
mas sim dos vivos, porque para eles todos vivem. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui é que para Deus todos vivem. Então, o meu ente querido, por exemplo, meu pai já é falecido há anos, né? Em 94, calcule aí. Em 2004, 2014, 25, 6, 26 anos. No entanto, a Bíblia está dizendo que para Deus todos vivem. Por que para Deus todos vivem? Como é que é isso? O seu pai vive para Deus, pastor? Eu vou dizer para você e depois eu vou ler o texto. Hoje, ninguém morreu até hoje. Morreu a morte eterna, aquela morte que está lá no final de Apocalipse, que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Todos estão dormindo. A Bíblia fala da morte como um sono. Então, por isso a Bíblia fala para a gente não chorar, não vou dizer chorar, consolar. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, porque os vivos, os mortos hão de ressuscitar, os que morrerem no Senhor. Então eu vou ler um pouquinho mais sobre isso, mas nesse contexto, para Deus todos vivem. Então todos os nossos entes queridos estão dormindo. É por isso que eles vão ser ressuscitados. E a gente vai ler aqui agora, tá bom? Não estou querendo pregar nenhuma heresia, não quero dizer que meu pai está lá no céu. Não, meu pai não está lá no céu. Já nem sei se está mais aqui, já tem tanto tempo, né? Porque depois de um certo tempo, o povo, se você não tem o túmulo lá da sua família, o povo retira os ossos e tal. Mas abra aí, Lucas ainda, tá? Lucas capítulo 8, para a gente entender que Deus, Jesus está dizendo, Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. E há de fazer sentido. Quando Deus aparecia para Isaac, Deus dizia que ele era Deus de Abraão. Quando ele aparecia para Jacó, ele dizia que ele era Deus de Isaac e Deus de Abraão. Quando ele apareceu para Moisés, ele apareceu dizendo que ele era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Já tinham morrido. Aí Jesus está dizendo, para Deus todos vivem. Porque este grupo de pessoas que fez essa pergunta aí em Lucas 20 não aceitava a ressurreição. Os saduceus não aceitavam a ressurreição. Então, Jesus estava respondendo para um grupo que não aceitava a ressurreição. Então, como é que você não aceita a ressurreição e você acredita num Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que eles já estão mortos? Mas eles não estão mortos. Eles vão ser ressuscitados, porque para Deus todos vivem. Por isso que a Bíblia diz que ninguém ousou mais interrogar, porque Jesus, vamos dizer assim, arrebentou o argumento deles. Lucas capítulo 8, verso 52 diz assim: E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Então, nesse ponto, quando está dormindo, não está morto para Deus. Então, se está dormindo, está vivo para Deus. Tá? Vivo no sentido de que vai ser acordado. Morto, no sentido bíblico, não é simplesmente você enterrar os seus mortos. É literalmente aquele que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Esses vão estar mortos para Deus. Por isso que Deus manda a gente pregar o evangelho para que não venhamos ir para o fogo, que está preparado para Satanás e seus anjos. A Bíblia diz que o fogo está preparado para Satanás e seus anjos. Não está preparado para mim e para você. Não é para eu aparecer lá no fogo. Se eu for mal, se eu seguir Satanás, eu vou, infelizmente, para o fogo. Mas Deus não preparou para mim, nem para você. Ok? O outro texto que eu quero ler com vocês está em João, capítulo 11. João, capítulo 11. Vai falar da ressurreição de Lázaro. Ali tem alguns pontos interessantes para a gente tocar. Tá? Eu estou só lendo, porque os dois últimos textos é que a gente vai parar e explicar melhor. Tá bom?
Mas aqui os próprios textos estão se explicando. O primeiro são os versos 11 a 15. Olha só. Jesus está indo, Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava enterrado no túmulo. E isto dizia, verso 11. Depois lhe acrescentou, João 11, a partir do verso 11. Isto dizia e depois lhe acrescentou, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Ok? Para Deus, meu Pai, seus familiares que de repente já estão mortos, lógico, os que estão vivos, aí ele está falando da dormir, estão adormecidos, tá? Estão dormindo. Então diz assim, disseram, verso 12, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, então está salvo. Só que os discípulos acharam que estava falando de dormir mesmo, sabe? Quando você está com sono, você, cadê o pastor? Não, o pastor foi deitar um pouquinho, ele está cansado. Não é esse dormir. Quando Jesus estava falando de adormecer, Jesus estava falando, estava morto, mas eu vou despertá-lo, porque ele está dormindo. Ele falou isso para a filha de Jairo, né? Na verdade, não para a filha de Jairo. O contexto era a filha de Jairo. Ele falou para Jairo, Jairo, a menina está dormindo. E os outros riram porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus não estava fazendo trocadilho, nem estava querendo zombar da dor e do sofrimento. Apenas dizer que para Deus, como ele já disse para os fariseus, todos vivem. Todos vivem. Então aqui, ó, Jesus, porém, falara, verso 13, a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então, a morte de Lázaro, que é a morte que eu enterrei o meu pai, que de repente é o que você enterrou o seu ente querido, e você hoje sente saudade do seu ente querido. Não é pecado você sentir saudade, de você ter uma lembrança, certo? Mas a questão é ir ao cemitério, ok? Então aqui está dizendo, verso 14: Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. No verso 21 diz, pois, Marta ao Senhor Jesus: Senhor, se estiver aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que pedires, Deus concederá. Declarou-lhe Jesus: O seu irmão há de ressurgir. E ela disse: Eu sei, ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Todos aqueles que acreditam em Jesus acreditam que no último dia, no dia que Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele vai ressuscitar. Ok? Então, normalmente a ida ao cemitério está atrelado a dor, sofrimento, talvez uma despedida. Que despedida? Às vezes a gente fala, não, eu vou lá, vou me despedir, a pessoa já está morta. Amanhã eu vou falar de maneira especial sobre a alma, se é imortal ou não mortal, imortal ou não. Então, amanhã, porque, sabe, se está dormindo, se para Deus está dormindo e um dia ele vai acordar, será que é para eu ir lá? Talvez alguém vai dizer, não, mas eu vou ver meu filho, está dormindo, mas não é a mesma coisa. Você quer lembrar o seu ente querido? Veja uma foto, uma lembrança. Quer mesmo viver bem e não sentir remorso o resto da vida? Cuide dos vivos. Porque os vivos, e a gente vai ler isso amanhã, sabem que hão de morrer. É a única certeza que eu sei, um dia eu vou morrer. E eu não quero. Mas os mortos não sabem nada. Por isso que amanhã a gente vai falar, é imortal a alma ou não é? Eles sabem aonde nós estamos, eles vêm para falar conosco ou não vêm? Porque se está tudo parado, se eles estão dormindo, como é que ele está dormindo aqui, está aparecendo para mim, aparecendo para a Al, para B? Está dormindo ou não está dormindo? É o quê? Sonâmbulo? Mas só do corpo, a alma fica. Então, assim, a gente vai ver que não é bem assim, como é falado aí fora. Então, Jesus há de ressuscitar? Sim, mas Jesus não estava falando da ressurreição do último dia para Marta e nem Maria. Aí, verso 26.
Disse-lhe ele, né? Todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Essa é a morte para Deus, morte eterna. Queridos, hoje ninguém morreu eternamente, nem Satanás, nem os seus anjos. E o fogo está preparado para eles, mas eles ainda não morreram. Porque quando morrer eternamente, acabou. Jesus não vai ressuscitar. Acabou. Aí estão mortos. Vai estar destruído tudo. Não vai sobrar nem raiz, nem ramos. Então, hoje não é assim. Todos para Deus estão dormindo. Se estão dormindo, serão acordados. Então, no sentido bíblico, se estão dormindo e vão acordar, eu devo ir lá oferecer homenagens ao meu ente que morreu, mas ele não morreu. A Bíblia está dizendo para mim que ele ainda não morreu. Ele está dormindo. A Bíblia também, ou pelo menos nesses textos aqui, dá margem para dizer que aonde ele está olhando para mim. Até agora eu não li sobre isso. Então amanhã a gente vai ver se a alma é imortal. Eu creio que não. Eu vou ler a Bíblia para isso. Tá bom? Eu quero ler um outro texto com você, que está em João, capítulo 5. E aí, a partir, depois desse texto de João, os outros dois textos, aí a gente vai, pelo menos, mostrar no sentido original, tá bom? João, capítulo 5, verso 21. Olha só. Esses textos seguintes que a gente estava lendo, seguintes ao texto de Lucas 20, quando Jesus fala lá que serão como anjos, que não podem mais morrer, que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é Deus dos vivos, porque para Deus todos vivem. Não está falando de imortalidade da alma, está falando nesse sentido do sono. Estão todo mundo dormindo. Então tá os próprios discípulos, mestre, então se está dormindo, está salvo. Mas só que Jesus viu que eles não tinham entendido o que ele estava falando. Então ele falou claramente: Lázaro morreu. Ok? Então, vamos lá. João, capítulo 5, verso 21, diz assim: Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Os mortos, quantos? Todos vão ouvir. Os que ouvirem viverão. Se vão ouvir todos, em verdade vos digo que vem a hora em que os que ouvirem viverão. Então, se o meu pai está morto há 20 e poucos anos atrás, e ele vai o quê? O que a Bíblia está dizendo aqui? Que ele vai ouvir a voz do Filho de Deus e vai ressuscitar. Verso 28 e 29 diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição à vida, e os que tiverem feito o mal para o juízo. Então, queridos, a grande questão hoje, o nosso maior sofrimento, não deve ser a morte de alguém querido, porque esta morte de alguém querido, a própria palavra já está me dizendo que eles vão ressuscitar. Os que tiverem feito bem para a vida, os que tiverem feito mal para a destruição. A questão é que a gente, eu e você, não sejamos acordados para a destruição. Por isso, hoje, a gente tem que seguir e fazer a vontade de Deus. Ok? E é com muito carinho que eu falo isso. E quando você lê esses textos, eu te pergunto: é para a gente ir? Eu não consigo ver esses textos me incentivando a eu ir a algum local ver o meu ente querido falecido. Ele já faleceu. Acabou. O que eu podia fazer por ele,
Já deveria ter feito. Depois de morto, que ele não sabe nada, que ele não vai poder me agradecer, que eu não vou poder pedir perdão a ele. Muitas e muitas pessoas vão porque sentem um sentimento de perca e tal. Mas se a gente tem a confiança em Deus, de que todos os que vão ouvir, todos os que morrem, todos os que estão no túmulo vão ouvir a voz do Filho de Deus, a gente precisa fazer o bem agora. Porque se a gente morrer, a gente vai ouvir para a vida eterna. Lá, depois que vai ter a morte eterna, aí sim vão estar mortos, porque aí não voltam mais. Aí a gente não vê nunca mais ninguém. Está lá em Apocalipse capítulo 20. A morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Vai acabar. Os dois últimos textos, o outro é de Mateus. É um texto duro, por isso que eu disse no início que eu não quero mexer com a fé de ninguém, mas eu li todos esses para preparar para esses dois últimos versos. Mateus 8, quando Jesus fala dos mortos enterrar os seus mortos. O que é isso? Isso é um. Mateus 8, 21 e 22 diz assim: E outros dos discípulos lhes disse: Senhor, permite primeiro sepultar o meu pai? Replicou-lhe Jesus: Segue-me, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E em Lucas, esse texto ainda está acrescentado uma coisa, assim. E tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E essa palavra prega é anunciar em todo lugar. Então, Jesus, além de dizer, ó, deixa os mortos enterrarem a si mesmo, e você prega o reino de Deus. Anuncie em todos os lugares o reino de Deus. O que esse texto quer dizer? Primeiro, então quer dizer que a gente não deve nem fazer culto fúnebre? Então, se alguém falecer e ligar para mim, pastor, eu só podia vir, não, filho, deixa os mortos enterrar. É isso que eu tenho que dizer? Não. O contexto aqui, queridos, quando o verso 21 diz assim: Outros dos discípulos lhes disse: Permite primeiro sepultar meu pai? No original, sabe o que o texto está querendo dizer? Permite ir embora para que neste tempo, tá, eu possa aguardar para sepultar o meu pai? Então, o discípulo está falando para Jesus, ou está pedindo para Jesus, para ele voltar, ou seja, deixar de ser discípulo, voltar para a casa do pai, acompanhar a velhice do pai até a morte, depois enterrar. É isso que ele está falando. Eu não estou. Jesus em nenhum momento está entrando no mérito de desonrar pai e mãe, tá? Por quê? Porque este aqui já era discípulo. Se já era discípulo, andava com Jesus. Não era a pessoa que estava saindo de casa agora e diz assim: Olha, meu pai está muito velhinho, eu tenho que cuidar dele. Eu posso cuidar dele primeiro para depois seguir ao Senhor? Não foi esse o contexto. O contexto era de alguém que já era discípulo. Aí Jesus ele diz o quê? Segue-me. Ele diz: junte-se a mim, acompanha-me. Ou seja, continue sendo meu discípulo e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Esse texto é um texto duro porque no original esse morto aí pode significar espiritualmente morto. Está espiritualmente morto. E, gente, quem estiver espiritualmente morto realmente pode receber a morte eterna. Eu posso estar vivo e ser uma pessoa espiritualmente morta, sabe? Não querer nada de Deus, sabe? Ser mal. Então, deixe, olha, o texto no original seria: segue-me, seja meu discípulo, deixa os que são espiritualmente mortos enterrarem os mortos. Esse texto está até aqui na minha Bíblia, na Bíblia de comentário, ela tem isso, olha. Jesus colocou umas fortes palavras que poderia ser no original: deixe os mortos espirituais sepultar os mortos físicos, ou, ironicamente,
deixe os que estão mortos há muito tempo sepultar os que morreram por agora. Ou seja, por que eu estou querendo dizer isso aqui? É para que a gente desperte, porque as pessoas ali, e muita gente religiosa dá muita ênfase no que morreu, não dá ênfase nos que estão vivos, não dão ênfase de pregar a palavra de Deus. Jesus não estava mandando ele abandonar os pais. Jesus estava respondendo à pergunta dele: Senhor, eu posso te largar para voltar para minha casa, porque meu pai é velho, eu tenho que cuidar dele. Se tinha que cuidar dele, como é que ele está ali? Quer dizer, ele não era negligente e agora é negligente porque ele está ali seguindo Jesus? Conversa. Se era para cuidar, voltasse. Nem fosse discípulo. Porque para ser discípulo aqui tinha que andar. Para onde Jesus fosse, estava lá. Então Jesus respondeu com base nisso. Não está falando para você largar nesse contexto. Abandonar sua mãe velhinha que você está cuidando, seu pai, largar. Entende o que eu quero dizer, querido? Então, queridos, deixa os mortos, os espiritualmente mortos, enterrar. E esses espiritualmente mortos que Jesus estava falando aqui são aqueles que não têm esperança. Mas para isso, Jesus ele fala em Lucas, que acrescenta o texto, pregue, pregue. Nós devemos pregar para estes que estão espiritualmente mortos, queridos. Porque estes que estão espiritualmente mortos, o Senhor também quer despertar. Então, o Senhor nos chama para sermos discípulos do Senhor. Ok? E eu quero ler o último texto com vocês, está em Isaías. E esse texto lembra muito o que muitos estão fazendo hoje. Isaías 65, verso 4. Será que é correto? Esse é o último texto. Então, à luz de todos esses textos que eu estava lendo, inclusive o texto aí de Mateus capítulo 8, verso 21 e 22, o contexto não era enterrar o pai que tinha acabado de falecer. Jesus foi no velório de Lázaro, já estava morto. Como é que ele foi para lá e depois ele não veio mais? Ele manda os outros não seguirem enterrar os mortos. Ele foi lá chamar o morto. Ah, porque ele foi lá chamar o morto, sim. Então o contexto era de alguém que já era discípulo, dizendo, eu posso te abandonar e voltar para a minha família, enterrar para depois? Não, segue-me, filho. Pregue o evangelho. Mas deixa os que já estão mortos espiritualmente enterrar os que estão mortos fisicamente. E o último texto está em Isaías capítulo 65. Olha só o que diz o verso 3 e 4. Um povo que de contínuo, Isaías 65, 3 e 4. Um povo que de contínuo me irrita abertamente. Essa palavra irrita me provoca ira. Abertamente é na cara de Deus. Eu estou falando do povo de Israel, tá? Não estou falando de outro povo. Povo de Israel, que sacrifica em jardins. Essa palavra jardins aqui é um lugar fechado. Sacrificar, oferecer animais. Sacrificar em jardins, em pomares, em lugares onde, sabe, um lugar fechado. Um jardim fechado. Então, esse povo me irrita. Está falando do povo de Israel. Note que eu não quero pegar esse texto para dizer que os que estão fazendo hoje estão irritando o Senhor. Muitos dos que fazem isso hoje não sabem que estão fazendo provocação ao Senhor. Muitas vezes são ensinados, inclusive por líderes religiosos, a fazerem isso. Aí eu te pergunto, quem está provocando realmente o Senhor? O povo que está fazendo ou os líderes que ensinam o povo a fazer isso? Note que a minha primeiro texto de mensagem, ou o meu título da mensagem é Devemos visitar os mortos? Seria errado relembrar os momentos, né, indo lá na tumba, relembrar como se fosse uma foto, sabe? Uma homenagem. Então,
A questão é essa. Então o texto, ó, o povo que irrita o Senhor, ele sacrifica em jardins. Essa expressão sacrificar é oferecer animais. Fazer uma oferenda. Oferenda em lugares fechados. Oferenda de animais mortos. Animais mortos. Em jardins. O povo de Israel não adorava o Senhor em jardins. O povo de Israel tinha o templo para ir oferecer o sacrifício. Então, que oferenda é essa? É numa encruzilhada? Não, lá era nas montanhas. Aqui nos dias seguintes são nas encruzilhadas. Você vê oferendas. Oferendas. Sacrifícios, muitas vezes, de animais mortos. Estão lá. Tem lá comida. Está aqui. Sacrificando em jardins, em lugares fechados, em pomares. Mas está sacrificando em lugar errado. Tem o templo. Oferece lá o sacrifício no templo. Por isso que este povo de Israel, que tinha esta luz, estava oferecendo em lugar errado, oferecendo oferendas para quem? Não é para Deus. Ponto. Continua o texto. Queimando incenso sobre altares de tijolos. Ora, o altar não é um altar de tijolo. O altar do templo não era de tijolo. Só depois do templo de Salomão que fizeram, mas era diferente. Tinha ouro, tinha, se eu não me engano, bronze. Na verdade, acho que era bronze. Não era de tijolo. E essa expressão tijolo aqui pra gente, pode ser, de repente, aquele tijolinho de barro, né, de cerâmica, mas no original pode ser um altar de laje, um ladrilho ou um pavimento. Um pavimento, um local para fazer o quê? Oferecer incenso. Oferecer uma oferta queimada. Antes era oferecer nos jardins uma oferenda de coisas mortas, de animais mortos. Mas para quem? Não era para Deus, porque para Deus eles têm que fazer no templo. E não nos pomares, não em jardins fechados, não em lugares fechados especiais. Lá, o povo de Israel ia para as montanhas, não ia para a encruzilhada, não. Hoje o povo faz em outros lugares. E tem gente em cemitério que faz também, porque eu vou chegar lá no cemitério, ainda não cheguei, eu só li o verso 3, falta o verso 4. E o verso 3 ainda diz queimando incenso, queimando, fogo. Você já viu que em alguns lugares, principalmente nesses dias, há cheiro de fumaça? Que seja em vela, acesa ou não acesa? Para quem? Para quem, queridos? Percebe? Deus está falando que tem povo oferecendo incenso em pavimentos, em ladrilhos, em altares de laje, que não foi especificamente para ele. Para que eu estou levando? Para que eu risco lá um fogo? Para que eu boto alguma coisa que vai durar 7 dias? Para quem? É isso. E note que eu não estou querendo ofender a quem acredita nisso. Mas a minha mensagem é para abrir os nossos olhos, porque a Bíblia não fala sobre isso. Ela fala justamente que isso que o povo de Israel fazia no passado era irritar diante da cara dele. Então, se eu que sou líder hoje espiritual, digo para você, vai lá, faz, oferece alguma comidinha, vai, risca aí, acende um incenso, uma vela, para quem? Se eu fizer isso para você, ensinar isso para você, porque eu sou líder religioso, Deus está dizendo, você está me irritando, Moisés, abertamente, na minha cara. Porque o povo de Israel tinha o conhecimento da verdade. Hoje, muitas vezes, as pessoas religiosas seguem o que os seus líderes ensinam. E aí, nesse contexto de oferecer oferendas de animais mortos, de incenso, de coisa queimada, de cheiro de coisa queimada, tinha o lugar para isso? Tinha, no templo. Tinha que oferecer para o Senhor, não para outros. Não em homenagem a ninguém. Nem para um ente querido. Aí fala assim, ó, que mora nas sepulturas. A expressão aqui não é no original morar.
é o que permanece, o que se assenta. Ou seja, a pessoa fica tanto tempo nas sepulturas, e não está falando dos mortos, mas aqueles que vão nas sepulturas ficam tanto tempo que a Bíblia traduziu, o tradutor traduziu como morar. Cadê o pastor? Está lá no cemitério. Cadê? Não, hoje eu acendi uma vela. Hoje eu ofereci uma oferenda. Não, no outro dia eu vim trocar aqui uma coisa, uma flor. Não, eu vim ajeitar aqui, vou ter uma foto aqui. Queridos, por favor, eu sei que eu não posso me delongar porque a mensagem vai ficar grande. Até caiu a mensagem. Eu estou gravando e não sei o que houve, cortou e eu estou gravando de novo. Porque eu sei que o inimigo não quer que eu fale isso. Mas vocês estão vendo aqui, queridos? O que a Bíblia está me dizendo? É para eu ir? Não é. É para eu fazer? Não é. É para eu fazer um incenso? Uma oferenda? Não é. É para eu ficar nas sepulturas, morar entre as sepulturas? Não, eu não vou morar, pastor, mas eu só vou passar lá. Não, não é, filho. Não é para a gente ir. A gente foi lá, enterrou, doeu o coração? Doeu. Só quem sabe de você enterrar o seu morto é que você sabe a dor que passa. Eu sei o quanto foi dolorido para mim, para minha família, ver enterrar meu pai. Depois o meu avô, depois a minha avó. E não odeio eles porque eu não voltei mais lá. Mas eu acredito que um dia eu vou envolvê-los na manhã da ressurreição. Então, como líder religioso, além de dizer para você nunca oferecer oferendas, nem queimar incenso ou velas, não habite, não se assente, não permaneça nas sepulturas. Não é para ir. Hoje é um dia em que todo mundo vai lá. Não vá você. Não precisa ir. A Bíblia está dizendo isso. E passa as noites em lugares misteriosos. A palavra aí foi traduzida lugares misteriosos, mas na verdade é aquele que permanece nas sepulturas, ou seja, fica o tempo todo nas sepulturas, sempre está lá no cemitério, e passa as noites observando e guardando dos perigos. Que perigos, Senhor? De mexerem. Só pode ser isso. A Bíblia não diz, ela está falando dos perigos. Que perigos? Que perigo tem numa sepultura? Roubar. Roubar alguma coisa. E tem gente que rouba morto. Deus tenha misericórdia. E o povo de Israel no passado ia para ficar vigiando, cuidando. Queridos, eu termino dizendo o seguinte. Você sente uma dor muito grande do seu ente querido e de você, porque você não está com ele? Não precisa ir lá. A palavra de Deus não mostra isso. Pelo contrário, o povo que estava fazendo isso estava irritando a Deus. Hoje, talvez, você precisa conhecer essa mensagem. Deixa na mão do Senhor. Ande em conformidade com a palavra de Deus. E um dia, o nosso Senhor, se nós estivermos nos túmulos, vamos ressuscitar. Mas que a gente ressuscite para a vida eterna e não para a morte eterna, porque enquanto em vida fizemos o bem ao nosso próximo. E quanto aos mortos, sim, morreu, vá e enterre. Mas continue sendo discípulo do Senhor. Continue pregando o Evangelho. Fale aos que estão espiritualmente mortos, para que eles possam ser despertados. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos terminando este momento, Senhor. Nos abençoe. Abençoe, Senhor, esta multidão de pessoas que muitas vezes, sem a luz que nós temos, estão indo em lugares fechados, em jardins fechados, em pavimentos ou lugares feitos para oferecer incenso, que muitas vezes permanecem nas sepulturas ali para ficar cuidando e ficam até a noite protegendo e guardando do mal alguma coisa. É isso que diz Isaías. Mas, Senhor,
Não é isso que o Senhor pede para nós. O que o Senhor nos pede é para a gente falar do Evangelho, para a gente falar aos que estão espiritualmente mortos. Porque os que já morreram para o Senhor ainda estão vivos. Vivos porque eles vão acordar um dia para a vida eterna ou para a morte eterna. Mas nos ajude, Senhor, a pregarmos aos outros para que mais e mais pessoas possam acordar, se tiverem que morrer, acordar para a vida eterna. Nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção. Nos ajude quando um dia alguém nos perguntar se a gente deve ir ou não deve ir. Que a gente possa dizer com carinho que não. Deixa os mortos. Um dia o Senhor vai acordar. Um dia estaremos para sempre com o Senhor. Te agradecemos pela luz que o Senhor nos dá na tua palavra. Te pedimos misericórdia para estes que ainda não conhecem a tua luz. E nos ajude a, com a tua graça, alcançar a este povo. Em nome de Jesus. Amém.